A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, Igreja de Deus. A nossa reflexão de hoje é sobre perdão. Quero comentar com vocês e meditar sobre a palavra perdão, o que é perdão e o dever de perdoar. Para isto eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e o versículo 21, que nos diz: E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quero ler também Salmo 51, versículo 1, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nesses dois versículos, no Antigo Testamento, que fala da ocasião em que Davi, o rei Davi, havia pecado gravemente e, passado um tempo, ele reconhece a sua iniquidade, o seu pecado, e arrependido, quebrantado, humilhado, ele se dirige a Deus pedindo perdão. E em Lucas 5:21 fala de uma ocasião em que um paralítico, um homem enfermo, é levado até a presença de Jesus, e quando o Senhor Jesus olha para ele, diz: perdoados são os teus pecados. E isso suscita um questionamento entre os fariseus e as pessoas que estavam presentes, porque eles dizem o seguinte: quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles não reconheciam Jesus Cristo como Deus ou Filho de Deus. Jesus, até então, era visto como um profeta ou até mesmo como um enviado de Deus, um homem santo que tinha as virtudes de Deus, mas não como Deus. E então eles afirmam que pecados só quem perdoa é Deus. E então, queridos irmãos, eles estavam certos, porque de fato só quem perdoa pecado é Deus. Mas então, por que nós somos ensinados a perdoar? Aliás, se você observar os ensinos de Jesus, uma das coisas que mais ele ensinou foi a perdoar. Parece até que o Senhor Jesus tinha uma preocupação com os seus discípulos e procurou, através de parábolas e através de exemplos, ensiná-los a perdoar. Eles precisavam perdoar, assim como nós precisamos perdoar. Perdão faz parte da nossa vida. Sem o perdão, nós seríamos perdidos, miseráveis. Nós precisamos perdoar e ser perdoados. É uma necessidade da alma humana. Constantemente perdoar e ser perdoado. Existe na atualidade algumas heresias, algumas doutrinas falsas, dizendo que depois que alguém aceita a Cristo, ele entra na graça
E a partir daí ele não precisa mais pedir perdão por nada, porque ele já está antecipadamente perdoado. Tudo que ele fizer já está perdoado e, portanto, ele não precisa pedir perdão. Mas a Bíblia ensina diferente, isso é falsa doutrina. Segundo os ensinos de Cristo Jesus, a nossa vida é constantemente afetada e também constantemente ofendemos por causa da nossa natureza humana. E por isso nós devemos perdoar para sermos perdoados. Quando Jesus ensina a orar, ele ensina e ele até diz que se não perdoarmos, nossas orações não serão ouvidas, não serão respondidas e não seremos perdoados. Então, amados, é importante para nós lembrarmos diariamente do perdão. Lembrar que precisamos perdoar os que nos ofendem. Lembrar que precisamos ser perdoados constantemente. Mas, acima de tudo, ser perdoado por Deus. Por que se diz que só Deus perdoa pecado? E alguns chegam a dizer que então nós não podemos perdoar, não devemos perdoar, nem pedir perdão, porque só Deus perdoa. Acontece, queridos, que a maioria de nós confundimos as duas coisas. A Bíblia está dizendo que só Deus perdoa pecado. Em momento algum, Jesus ensinou a perdoar pecado. Nem mandou, nem os seus discípulos, nem homem algum perdoar pecado. Então, guarde bem a palavra pecado. O que eu não posso perdoar? Eu não posso perdoar pecado, porque o pecado só Deus perdoa. O que o Senhor manda a gente perdoar? As ofensas contra nós. Nós devemos perdoar as ofensas, perdoar as dívidas que são contra nós e que nós, às vezes, cometemos também contra pessoas. Então, se eu cometo uma ofensa ou se eu devo, eu tenho que perdoar, ser perdoado. Ou se alguém me deve, eu posso perdoar. Se eu ofendo, devo ser perdoado. Se sou ofendido, devo perdoar. Então é muito claro, perdoar para sermos perdoados. Nós perdoamos a quem nós devemos, perdoamos as ofensas que alguém faz a nós. E Deus perdoa os nossos pecados. Seja como for, o perdão faz parte integrante total da nossa vida. O perdão deve ser diário em nossa vida. Nenhum cristão verdadeiro crente em Jesus pode esquecer essa palavra, perdão. A palavra perdão, lá no Salmo 51, ela é descrita como apagar os pecados. Ou seja, o salmista diz assim: conforme a tua misericórdia, apaga os meus pecados. É o mesmo que perdoar. Deus apaga os nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados. Nós apagamos as ofensas que nos fazem, as mágoas, as dívidas, e aqueles que nós ofendemos também fazem conosco, e assim a vida cristã se torna agradável. Se não for o perdão, irmãos, a nossa vida é uma desgraça. Mas quando somos perdoados, nós somos abençoados, nós somos aliviados. Que Deus nos ensine, que Deus nos dê graça e força para perdoar, que Deus nos dê sempre a oportunidade de sermos perdoados e que Deus perdoe continuamente os nossos pecados pela sua misericórdia. Deus nos abençoe.